Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, é com muita alegria que retornamos a esta casa, primeiramente agradecendo ao nosso confrade Severino pelo honroso convite de participarmos desse banquete espiritual, que com certeza cada um que está aqui está contribuindo e colaborando para que seja realmente um banquete. Trazendo o abraço fraterno e amigo de todos os que fazem a Comissão Estadual do Espiritismo, mas também o Centro Espírita Amor e Caridade, o qual nós participamos ali em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, que é uma casa pequenininha, mas com esse mesmo propósito de disseminar os ensinamentos do Mestre Jesus. E também da Regional 13, fico feliz em encontrar aqui Nildete, que é a coordenadora ou a secretária desta regional, não é isso? Regional 5, se não me falha a memória, que compreende toda essa área teupina, a divisão, para aqueles que talvez não conheçam o movimento espírita, mas a Federação Espírita Pernambucana, para facilitar o trabalho federativo, dividiu todo o estado de Pernambuco em áreas para descentralizar o trabalho no movimento. Aliás, essa iniciativa ela surgiu em 1991, 92, e que nós tivemos a grata satisfação de participar dos primeiros passos da divisão de áreas no estado de Pernambuco. A Federação Espírita Pernambucana, como a federativa estadual, e a Comissão Estadual do Espiritismo, por áreas geográficas, que eram áreas geográficas e áreas federativas. Com o tempo, a federação ela mudou um pouco a nomenclatura, seguindo as diretrizes da Federação Espírita Brasileira, que divide todo o país, todos os estados, em regionais, não é? Seguindo o mapeamento da geografia, para facilitar também a descentralização do movimento espírita do nosso país. E os estados têm as suas divisões. Como em Pernambuco nós temos duas federativas, se dividiu também por área. E isso facilita o intercâmbio, né? A integração das casas espíritas, fortalecendo cada vez mais o nosso movimento. Então, ontem nós tivemos o prazer de passar uma manhã inteira num seminário imperdível aí no Jefa, realizado pela Regional 5, que tratava exatamente da responsabilidade nossa como espíritas, como líder de casas espíritas, como coordenadores de área, sobre a manutenção da doutrina espírita, defendendo, ou não diria defendendo, mas fazendo com que ela continue sendo disseminada na sua essência, como nos ensinou os espíritos. E isso é muito bom. Então, fico feliz em encontrar Nildete ali, né? E essa breve explicação para me identificar. A Regional 13, ela compreende toda a área de Jaboatão Velho, né? De Moreno até ali Sucupira, onde o Amor e Caridade, a casa que nós fazemos parte, ela está inserida na Regional 13. São 9 instituições que a gente vem fazendo também um trabalho de intercâmbio, de dinamização entre as casas, não é? Bem, feito isso, eu já trouxe meu abraço fraterno, que ele ficou perdido no ar, não é? Mas, quem sabe, daqui para o final, eu possa abraçá-los de verdade, ok? O tema da tarde é, por demais, importante desta obra, que eu acredito que todos tenham o Evangelho segundo o Espiritismo, que, pelo que se percebe
e por alguns levantamentos estatísticos, é a obra da codificação das 5 principais mais lidas. Porque no Pentateuco, a primeira obra é o Livro dos Espíritos, que toda parte filosófica, depois o Livro dos Médiuns, e depois Kardec editou o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado em todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Comprovando mais uma vez que a doutrina nova, a doutrina espírita, além de ter o aspecto filosófico, científico dos fatos, ela não desprezaria o essencial, que é a moral, e buscou quem? O maior espírito que já passou na face da terra, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Se eu esquecer se é isso mesmo, mas acho que é 625, que com o tempo, apesar de eu ser jovem há mais tempo, a gente vai esquecendo as coisas. É que eu troco as bolas, não sou bom de números não é? Mas é 625, onde Kardec pergunta quem o homem tomaria como modelo e guia da humanidade. E a resposta foi simples e direta. Os Espíritos responderam: Jesus. E é Ele o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o mais lido, porque a humanidade, e aí a gente vai ver a partir do capítulo 5º, quando trata das bem-aventuranças, Jesus, no Sermão da Montanha, a primeira bem-aventurança foi exatamente bem-aventurados os aflitos. Porque a humanidade toda tem esse problema do sofrimento, infelizmente, ou felizmente, porque a dor, ela nos ensina a crescer. E Jesus se dirigia à humanidade sofredora, dizendo: eu estou aqui, meu fardo é leve, meu jugo é suave, trazendo alento como consolador para a humanidade. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo trata da questão de Jesus, quando ele demonstrou para a humanidade que ele não veio ter nenhuma posição dada pelos homens, pela sociedade, porque ele não precisaria de nada disso, porque na época predominava o materialismo e a ganância pelos bens materiais, o valor dos bens materiais, que aliás até hoje não mudou muita coisa não. Nós ainda corremos muito atrás dos bens, do acúmulo de bens, dos títulos, do nome, de uma série de coisas que ficam todas. E esquecemos o essencial, que é o aprimoramento do espírito. E Jesus, ele veio nesse capítulo, onde está aí, deixa eu ver se eu acerto. Acertei, Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E nesse capítulo ele fala da vida futura, que é um dos princípios ou dos ensinamentos da doutrina espírita, que nos dá uma certeza de que a vida continua, aumentando a nossa responsabilidade no ontem, no hoje e no amanhã. Reforçado por um autor que da outra vez eu citei aqui, e hoje eu vou citá-lo de novo, porque eu sou encantado por este autor, que eu considero o maior estudioso de espiritismo, depois de Hipólito Leon Denisard Rivaio. Há quem diga que se Kardec não tivesse sido o codificador, teria sido ele o escolhido. E eu acredito que seria mesmo. Em uma das suas obras, O Porquê da Vida, todos já acertaram, já sabem de quem eu estou falando, não é? O Porquê da Vida, ele enfatiza exatamente essa questão de onde viemos, qual o nosso papel aqui e qual será o nosso destino. Não é? E será que toda a humanidade está preocupada com isso? Quando muitos ainda estão arraigados às coisas
mundanas e materiais, muito embora nós vamos ver no decorrer desse texto que o homem não pode deixar de viver em sociedade, e ele progride convivendo uns com os outros, e que a doutrina espírita também não prega o contrário dos prazeres da vida, porque os prazeres ficaram exatamente para a gente usufruir. Nós ficamos nesse paraíso que Deus nos permitiu para a gente usufruir mesmo. Agora, usufruir é uma coisa, abusar e usar de forma errada é outra. O espírita se diverte, o espírita vai para a festa, o espírita é feliz. Às vezes eu fico meio preocupado, Nildete, porque tem alguns espíritas que acham que a gente tem que ficar muito sério, muito... Não. O espírita não tem motivo para ser carrancudo. Ele tem motivo para ser alegre e feliz. Não é? Às vezes me perguntam, porque eu só vivo rindo, e eu vou ficar chorando para quê? Não é? Às vezes a gente chora, mas não precisa externar o choro. Já existe tanto sofrimento e a gente continuar chorando, quando nós temos certeza que nós temos tanta coisa boa que Papai no céu nos dá, para a gente acreditar e ser feliz, muito embora a felicidade, Jesus diz mais na frente, que ainda não é deste mundo. Eu acredito que ele tenha dito assim, que a felicidade ainda não é deste mundo, porque senão contraria um pouco a lei de progresso que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas nós podemos construir o reino de Deus na terra e a felicidade da terra. Depende de quem? Depende de nós. Tem uma música assim, não é? Pronto, depende de nós. Depende de mim, de você, do seu vizinho, de todos nós. Mas, voltando a esse capítulo que trata da vida futura, da realeza de Jesus, porque havia uma preocupação extrema. Porque o mestre, quando chegou, ele revolucionou o mundo. Nós temos duas épocas, antes e depois do Cristo, pelo menos para nós cristãos. É um divisor, não é só de água, não, é de tudo, de consciências também. O mestre veio revolucionar. Fred Menezes, ele diz que depois que a gente conhece Jesus, nunca mais tem sossego. É uma agonia depois que a gente conhece Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele foi enfático nas suas lições, e relembrando ontem o Alisson, né? A porta estreita, e vem nos reforçar que o sofrimento e o sacrifício é necessário para haver o nosso progresso. Porque um espelho, quem tem espelho em casa aqui? Quem tem espelho em casa? Lá em casa tem espelho. Ave Maria, muita gente não gosta de se olhar no espelho, não tem espelho. Compre um espelho, quem não tiver, e bote em casa. E aí, de manhã, quando você acordar, você chega e vai dizer, eu vou dar uma olhada ali na pessoa mais bonita dessa casa. E vai lá e se olha, não é? O espelho. Mas o espelho, para poder ser aquele objeto que reflita a nossa imagem, ele não surgiu de uma mineração já desse jeito. Uma pedra bruta, que foi o tempo todo trabalhada, e, como é que a gente diz, polida, para poder se tornar espelho. A alma, o espírito, nós somos feito o material do espelho, para que a gente brilhe a nossa luz, porque a luz já está no espelho, mas a pedra bruta não brilha, precisa exatamente dos esfregões para poder ela apresentar o seu brilho. O espírito também. Nós precisamos nos sacrificarmos um pouco para poder brilhar. Né? Por isso que Jesus falava na porta estreita, e não é fácil. Mas, com essa preocupação toda, desse espírito que veio revolucionar o mundo, os homens, apegados às coisas materiais, ficaram bastante preocupados, principalmente aqueles que tinham função de reinado naquela época. O que não é muito distante de hoje, porque ainda a gente vê
nos ambientes profissionais, principalmente das grandes empresas, a preocupação com as posições e que alguém tome a vaga do outro. Será que vocês já não ouviram falar de alguma situação no ambiente profissional onde alguém quer tomar o lugar do outro? E às vezes até cria estratégias não muito felizes para que o outro se prejudique. Nas novelas a gente vê isso. E as novelas, às vezes, eu sei que vocês não assistem novela, que o espírita já é evoluído, não precisa assistir novela, não é? Eu sei que aqui ninguém assiste novela, só eu, porque eu ainda sou ainda o espírito inferior. Né? Eu já estou pensando, não, hoje não tem, éramos 6, não tem não, domingo não tem, só amanhã, né? Então, a novela, às vezes, tem algumas coisas que nos levam a refletir, que não é muito diferente do dia a dia da nossa vida. Aqueles que procuram derrubar os outros, como usa muito, arrastar o tapete. Arrastar o tapete. Não é? Porque, veja só, quando nós estamos fazendo a prova para um concurso, onde tem 330 vagas e tem 5.000 pessoas inscritas, no dia da prova, todo mundo ali sentado, o que é que você pensa quando pega o papel e o lápis? Que vê todo mundo assim. O lugar tem que ser meu. Eu vou fazer tudo para tomar o lugar de todo mundo. Você não está preocupado com o outro, você está preocupado com você, é egoísmo. Lógico, você tem que dar o melhor que você tem. Mas não com aquela intenção, porque o outro também precisa. Não é? Mas deixamos essa questão à parte. Então Jesus, sabendo a natureza do homem e a preocupação daqueles que tinham poderes, ele demonstrou claramente, não é, a sua realeza e que o reino dele não é deste mundo. E esse capítulo vai nos mostrar claramente como é que acontece isso aí. Deixa eu ver se eu sei mexer aqui o... Ai, meu Deus. Ajuda-me, Senhor. Já foi? E por que não aparece aqui, só aparece ali? E agora eu mexo de novo aonde? É porque eu pensei que aparecia aqui também, não é? O objetivo desse tema é mostrar que a essência da vida está além da existência física. Tudo que nós temos fisicamente, não estamos dizendo que não devemos valorizar as coisas materiais. Porque é muito agradável estarmos aqui nessa tarde, numa sala climatizada, né, com cadeiras confortáveis, as da frente, viu? As outras não são muito, não. É nessa hora que muita gente tem vontade de ser prioridade para vir para as cadeirinhas de prioridade. Pelo menos isso, não é? Depois de uma certa idade, a gente tem esse privilégio, não é? De sentar numa cadeirinha mais agradável. Mas a direção da casa, quem sabe futuramente, nós vamos deixar uma proposta, não é? Para fazer essas cadeiras iguais. A igualdade, será que Jesus faria essa distinção? Até nisso, veja se não é. Eu sei que o idoso, quer dizer, eu não estou dizendo que vocês estão na frente, são idosos, não, estou me referindo a mim, não é? Mas eu sei que é a pessoa mais experiente, jovem há mais tempo, não é? Que gosta de pintar o cabelo de branco, feito aquele senhor que pintou a barba de branco, não é? Jovem mais tempo, já sente assim uma indisposição, às vezes, em determinados assentos. Mas todos nós precisamos de conforto. Às vezes a gente faz isso no dia a dia com os valores, ou vamos dizer assim, os status que as pessoas têm. Quer ver? Chega na casa espírita uma pessoa assim, num carrão bonito, estaciona, sai de paletó e gravata, uma pasta na mão, é a primeira vez que vem fazer um atendimento. E alguém vê. Há uma curiosidade de todo mundo, quem é? Vamos lá, e vamos procurar saber quem é. E o atendimento. Aí daqui a pouco vem uma pessoa com um chinelinho nos pés, a bermuda rasgada, o cabelo meio desgrenhado, uma vasilhinha de sorvete furada na mão, que já está furada, não é? Que às vezes a gente joga fora, poluindo o meio ambiente,
Isso aí é até uma atitude de preservação ambiental, trazer, tem utilidade, não é? Lá em casa a gente não joga fora, temos o hábito da coleta seletiva, desde que meus primeiros filhos eram pequenos, que o mais velho já tem 45, que está lá fora me assistindo, não é? Ou não sei se está por aí, perdido, acho que ele chegou atrasado, está lá fora. Então, preocupação com o meio ambiente. Isso é muito importante, né? Então essa pessoa chega, será que todo mundo tem o mesmo olhar para aquela pessoa comum, que a gente chama de comum? Ou será que, pelo menos no pensamento, mesmo que a casa tenha a mesma receptividade, porque uma casa espírita é uma casa de acolhimento e acolhe da mesma forma todas as pessoas. Mas sempre tem um quezinho a mais. Boa tarde, senhor. Como é o seu nome, por favor? Né? Já vai. O outro, você já diz assim, boa tarde, tudo bem? Venha cá, sente ali. Às vezes uma pessoa levou um fora, porque disse, olha, vá para ali que o lugarzinho para cadastrar, para receber feira. Não, eu não vim receber feira aqui não. Eu vim assistir a palestra espírita, eu sou espírita. Né? Só que a pessoa estava todo rasgadinho. Então, automaticamente, sem a gente se aperceber, a gente pratica essas coisas no dia a dia. E Jesus, sabendo desse instinto, eu não sei se posso chamar de instinto, ainda é instinto, não é? Do ser humano, ele veio dizer em voz alta que o reino dele não era neste mundo, porque ele estava preocupado com a essência da vida que está além da existência física. Porque os bens materiais nós deixamos tudo. Não vamos valorizar os bens materiais? Vamos sim, é útil, não é? Se eu puder andar com a roupa melhorzinha, eu não vou andar com a toda suja, rasgada. Não é? Uma casa para amparar a chuva, para ter um conforto maior, um transporte, que deveria ser para todo mundo. Mas, infelizmente, depois da palestra de ontem, eu fiquei até mais aliviado. Quer dizer, meu Deus, por que tanta desigualdade social? Também a gente não pode dizer, não, deixa ele sofrer, que está dentro do karma dele. Também não é assim. Mas, muitas vezes, ele é a oportunidade para você desenvolver o seu sentimento de fraternidade e ir até aquela pessoa e fazer o bem. A caridade desinteressada. Bem, vamos a alguns conceitos ou definições. Reino, né? O que seria, o que nós entenderíamos por reino? Nação ou estado governado por um rei ou uma rainha, domínio longínquo pertencente ao rei. Isso é uma definição do dicionário, não é? E o reinado de Deus, será que é a mesma coisa? Não. Estado de felicidade proporcional ao grau de perfeição adquirida. Materialização da felicidade dos bem-aventurados. Obra divina no coração dos homens, estado de sublimação da alma, criado por ela própria através das reencarnações incessantes. Nós extraímos de um trabalho feito pela equipe da FEB. Provavelmente tem naquele material do Égide. Né? Então, é diferente o reinado dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens está todo limitado aos bens materiais, ao poder, ao status. De Deus não, é o estado de felicidade que um dia nós alcançaremos. E mundo, o que seria mundo? Na concepção clássica, o mundo é o sistema harmônico composto pela Terra e os astros. Em termos geográficos, o mundo é a Terra. Em sentido mais amplo, o mundo é todo aquilo que existe, é o próprio universo. E quando a gente para pensar a grandiosidade de todo o universo. Hoje, fica mais fácil, talvez fique mais difícil a gente ter essa compreensão. Fácil não, fica difícil a gente ter essa compreensão. Da minha geração para trás, era mais fácil.
Porque você se deslocar de Recife para Petrolina, um pequeno área geográfica do estado de Pernambuco, era um Deus me acuda. Você se deslocar de Pernambuco para o Rio Grande do Sul, o extremo de um dos não sei quantos países, era uma loucura. Quantos dias de viagem? Isso de uns anos, de 100 anos para cá. Porque antes era bem pior, porque não tinha estradas. Há poucos anos atrás, você se corresponder, mandar uma carta para alguém, era um sufoco, passava 8 dias. Tinha cidades que não tinha correios. Então, tudo ficava mais distante e mais difícil. Então, as pessoas tinham um parâmetro de distância e de dificuldade. Hoje, não. Quando apareceu o telefone, que não faz muito tempo, as pessoas ligavam, não é? E um escutava a voz do outro. A gente vê isso lá em Éramos 6, né? Quando quer ligar de São Paulo para outra cidade. Somente uma pessoa tinha um telefone. Ela assiste e Éramos 6. Graças a Deus que não sou eu só que assisto. Tem ali a adepto de Éramos 6. Essas novelas de época nos dão ideia dessas coisas. E era um Deus me acuda. Hoje, me parece que hoje, eu não sei se está ligado, não é? Mas se tiver aí ligado à internet, lá em São Paulo alguém pode estar me escutando agora, eu aqui. Não é? Que facilidade. Hoje você sair daqui para a Europa, é pegar ali um avião, daqui para Salvador, é 1h40, não sei quantos minutos são, é pouquíssimo, não é? Então, o tempo daqui para São Paulo, 2 horas de avião. Então, é tudo muito fácil. Então, o parâmetro de distância e de tempo de uma época é diferente do de hoje. Jesus andava a pé. Kardec, para levar as primeiras ideias de espiritismo, ele andava a cavalo, de carroça, a pé, de bonde na época. Era uma dificuldade. Não tinha WhatsApp, que a gente fotografa tudo e manda. Se eu quiser, eu já posso fotografar aqui, não é? Minha filha pode fotografar ali e mandar para minha esposa para provar que eu estou aqui. Não é? Porque tem também os localizadores no telefone que você, se a pessoa quiser, né? E aí, tem gente rindo. Será que tem alguém que faz isso para saber onde o marido está? Não é? Para localizar por ciúme. Às vezes o coitado está lá trabalhando. Não é? Porque os homens, deixa eu ver se eu posso falar. Não, eu não vou elogiar muitos homens, não, que o público daqui é mais feminino, viu? Não tem muito homem para me defender, não. Mas já tem um ali com um olhar brabo para mim. Né? Mas, hoje as facilidades são muitas. Mas, mesmo assim, tudo isso é momentâneo e passageiro para nós. Você imagina a dimensão do mundo espiritual, a rapidez que é, e nós temos as primeiras ideias pálidas para nós do mundo espiritual, através de André Luiz e Chico Xavier como médium, das colônias espirituais. Quando lá já se falava no, como é o nome daquele transporte? Aeróbus. Não é? Aeróbus, no mundo espiritual. E outras coisas que fotografavam, que mandavam mensagem, quando aqui a gente não tinha nem telefone ainda direito. Então o mundo espiritual deve ser bem mais diferente. E é nesse reinado de conhecimento, de compreensão, que Jesus se detinha. Não é? Mas a palavra reino evoca a ideia de rei, reinado, pessoa poderosa. E quando fala em poderosa, não é? Quer ver um termo que é usado principalmente nas classes menos privilegiadas, quando uma pessoa comum, que não é acostumada a sair assim muito bem vestida, aí tem a oportunidade de ir para uma festa de casamento, alguma coisa, que se veste toda, vai para o cabeleireiro,
bota aqueles negócios que arranca para lá, arranca para cá, as chapinhas da vida, né? Sai tudo diferente. Quando sai o marido nem conhece quem é essa, meu Deus, né? Que não é acostumado a fazer aquilo. Aí a vizinha olha assim e diz, ih, tu hoje estás a poderosa, né? E ela se sente a poderosa. E ainda bota um sapato alto e sai capaz de cair no sapato, porque não tem muito hábito. Eu sei que vocês nunca viram essas situações, né? Mas você se sente. Então, os status sociais nos levam a ter um falso poder que desaparece tudo. Quer ver uma coisa? Ontem nós estávamos falando, noutra palestra, no outro centro, a respeito da convivência, do depender um do outro. Às vezes nós dizemos assim, comprei com meu dinheiro, vivo do meu trabalho, não deu satisfação a ninguém. Será? E eu pergunto, para que esta água que eu vou beber agora e não vou oferecer para vocês, chegasse aqui nesse copo, quantas mãos passaram por aí? Da mineração para extrair a matéria bruta para construir esse material de vidro aqui, o copo, do transporte, o motorista, não é? Da pessoa que cavou a água, que produziu lá na fábrica os produtos necessários para tratamento dessa água, para transportar, quem fez a fábrica lá de plástico, aqueles bujões que passou por várias mãos, para chegar lá no supermercado, para alguém comprar a garrafinha, esse material, que é a tinta que foi gasto numa indústria química, quantas mãos passaram por aqui para poder essa garrafinha d'água chegar aqui? E eu ainda dizer, não depende de ninguém. Gente, o Livro dos Espíritos está bem claro lá na terceira parte, nas leis morais, na lei de sociedade. Ninguém consegue progredir nem viver isoladamente. Nós dependemos uns dos outros. E a gente se acha o todo-poderoso. E quando tem um cargo, você quer conhecer uma pessoa, dê um cargo a ela. Às vezes uma pessoa que é boníssima, uma criatura, uma colega, um colega de trabalho maravilhoso, foi promovido, muda totalmente. É incrível como nós nos iludimos com as coisas passageiras. E Jesus, ele veio mostrar que ele não estava, o poder dele não era esse. Ele morreu numa cruz. Mas até hoje ele continua sendo rei. Né? E nunca ocupou nenhum trono de ouro. A própria religião, e agora vamos, não é uma crítica, mas principalmente dentro do catolicismo, que se valorizou muito a questão dos bens materiais, principalmente do ouro, onde nós sabemos que existem até cadeiras banhadas de ouro para o líder, só ele, sentar ali. Que pessoa tão especial. Mas um dia, essa pessoa, como todos nós, terá qualquer tipo de doença que nós temos, perecerá e terminará no pó, como um mendigo que morreu ali debaixo da chuva. Então, tudo isso passa. E o reino espiritual está onde? Era isso que Jesus queria nos chamar a atenção. Não é? E aí, esse autor que eu citei minutos atrás também nos deixou uma obra fantástica, Depois da Morte. Todo mundo já leu aqui, Depois da Morte. Já? É maravilhoso. É mais ou menos uma dúzia de livros que ele deixou, que é uma expansão das obras da codificação. Então, depois da morte, você vai refletir, porque todo mundo aqui tem medo da morte. Aliás, todo mundo aqui não, eu sei que vocês não têm mais. Né?
Alguém aqui tem medo de morrer? Quem tem medo? Ô, gente, a senhora tem por quê? Mas a senhora vai morrer. Mesmo o espiritismo matando a morte, que não diz, né, que o espiritismo matou a morte. Eu acho que não, o espiritismo não matou a morte, ela continuou do mesmo jeito. Agora, nós é que interpretamos erroneamente o estado da morte. Porque eu não vou morrer. Muito embora a gente diga assim, quando eu morrer, eu quero ir para nosso lar. Eu não morri, para que eu vou para o nosso lar? Quem morre, morreu. Nós não morremos. Quando eu morrer, para onde eu vou? Quando eu morrer, eu acho que eu tenho um lugarzinho separado lá no céu, porque eu faço tanta coisa boa. Você não vai morrer. Eu não vou morrer. Quem vai morrer é o seu corpo. Nós deveríamos dizer assim, quando o meu corpo não tiver mais vida orgânica, morrer, perecer, quando meu corpo morrer. Porque eu não vou morrer, que eu sou eterno. Eu sou eterno. Até nisso a gente tem ideias que estão cristalizadas na nossa mente, com sentidos errôneos da própria vida futura, porque nós não morremos. Pior é que eu já vi espírita dizer, o espiritismo matou a morte, graças a Deus. Como é que mata a morte? Ah, já morreu, como é que o espiritismo veio matar? É outro engano. Não matou. Ela continua existindo. E tem pessoas que são mortas vivas, que passam a vida toda pensando só nelas e não deixam nada de positivo no que concerne ao bem comum. Então essas pessoas são mortas o tempo todo. São mortas vivas, indiferentes, que não desenvolveram a sensibilidade, a compaixão, sentimentos que elevam, que se sentem superiores às outras. Elas são mortas para a espiritualidade. Eu sei que aqui todos já são espíritos evoluídos e que já passaram por essa fase, como todos nós passamos. Mas os termos religiosos, o reino transforma-se em reino de Deus, tema central da pregação de Jesus. Ao tratarmos do meu reino não é deste mundo, tentemos mostrar a diferença entre o mundo material, o mundo espiritual e o mundo interior, o nosso mundo interior. O mundo material, aquilo que a gente se preocupa tanto, o mundo espiritual, que a gente diz, eu não sei se eu vou chegar lá, e o meu mundo interior, como é que eu estou? Pilatos, e aí começa o capítulo do Evangelho com João, né? João capítulo, 18, versículo 33, 36, 37, ele relata o seguinte, Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse, sois o rei dos judeus? A preocupação. Jesus lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Está aí, nessa parte que eu estou lendo aqui também na obra. Se meu reino fosse desse mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse, sois, pois, rei? Jesus replicou, vós dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. E aí, o povo judeu, desde Abraão, o povo eleito por Deus para cumprir a missão universal, a aliança entre Deus com a humanidade. Isso era na visão do judaísmo. Não é? A Bíblia é o livro sagrado, é o seu livro sagrado.
O sincretismo grego-judaico, a sinagoga e o sinédrio são elementos-chave para a sua compreensão. No entanto, Moisés é o protagonista da primeira revelação divina. Há uma lei civil e uma lei moral, esta baseada nos 10 mandamentos, aqueles que todos nós conhecemos, que começam a dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Uma visão de conjunto do cristianismo. O cristianismo surgiu com uma extensão e aperfeiçoamento da revelação dada por Deus ao povo de Israel. Núcleo da doutrina cristã é a fé num Deus revelado como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O cristianismo está centrado na vida e obra de Jesus Cristo, à semelhança de Sócrates. Cristo não nos deixou nada escrito. Seus ensinamentos são anotados pelos apóstolos e passam mais tarde a constituir os evangelhos. E aí o autor, citado anteriormente, também deixou uma obra que nos mostra tudo isso. Os evangelistas anotando, por viagem às comunidades, os relatos da vida de Jesus. O nome dessa obra é Cristianismo e Espiritismo. Procurem ler essa obra, ela é muito interessante. Sabem de que autor eu estou falando dessas obras, não é? Leon Denis, isso mesmo. Que coro bonito, todo mundo disse Leon Denis. Espiritismo. O Espiritismo surgiu como uma extensão do cristianismo. O cristianismo redivivo também confirma Leon Denis. Cristianismo redivivo. Reviveu o cristianismo. Não é? No Espiritismo, a revelação foi dada pelos Espíritos. E por esta razão, dizemos, doutrina dos Espíritos e não de Allan Kardec. E às vezes as pessoas perguntam, você é kardecista? Eu não. Eu sou espírita. Porque ismo quer dizer de alguém. Cristianismo, do Cristo, de Jesus. Espiritismo, dos Espíritos. Não tem kardecismo, não existe. Se alguém perguntar, você frequenta o Uniluz, é kardecista? Não, é espírita. O Espiritismo é uma doutrina fundada sobre a crença da existência dos espíritos e nas manifestações. Os princípios espíritas diferem dos outros princípios espiritualistas, pois só admitem fatos experimentais e suas respectivas deduções. Kardec, ele criou termos novos para uma doutrina nova, está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Espírita ou espiritista, espiritismo, não é? Espiritualismo é admitido por todos aqueles que acreditam no espírito, que é o contrário de materialismo. Para não confundir espiritismo com espiritualismo, Kardec criou o termo novo, espiritismo, para dar nome a uma doutrina nova. Os judeus tinham ideias muito vagas sobre a vida futura. Eles acreditavam nos anjos, mas não sabiam que os homens podiam no futuro se tornar também anjos e partilhar da felicidade dos bem-aventurados. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Pulando a próxima estrofe, aí vem os anjos. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro... Vocês conhecem essa música? Quem conhece, levante a mão. Como espírita não conhece as músicas, belíssimo, meu Deus. Implantar um coral aqui, viu, Neudete? Para as pessoas conhecerem as músicas espíritas, que são coisas fantásticas. Esse autor também deixou uma obra não conhecida pelos espíritas, Espiritismo na Arte, de autoria de Leon Denis. Ele já vislumbrava o espiritismo na arte, não é? A utilização dessa pedagogia, dessa didática fantástica,
uma metodologia de divulgação da nossa doutrina através da arte, para a gente deixar de estar escutando tanta coisa tida como arte por aí afora, que dói nos ouvidos, dói na alma e dói em todo canto, dói até em quem já morreu. Porque olha, cada música, mas música espírita, Ave Maria. Sim, vamos cantar músicas espíritas. As músicas espíritas, sim, que elevam. Porque a gente não canta as músicas espíritas, mas escuta o tempo todo ali, vai rebolando e descendo e subindo. Aí é complicado. E todos, né? Quem não já escutou esse tipo de música aqui? E às vezes até em casa, não é? Bem, Ave Maria, tenho 5 minutos. A vida futura é o ponto de partida, o dogma central da doutrina do Cristo. É o futuro. Nós somos eternos. Jesus, em virtude do seu grau de evolução dos seres humanos naquela época, não podia expor a totalidade da sua doutrina. Então, ele prometeu que enviaria um novo Consolador. E esse Consolador nós entendemos como o Espiritismo. Esse Espiritismo redivivo, conforme está nessa lâmina. Para o Espiritismo, a vida futura é uma realidade baseada nos fatos e não mera locubração. A realeza de Jesus, né, representa o esforço na prática do bem e na paciência ante os infortúnios. Quando esse procedimento faz parte da alma humana, esta se transporta para outro mundo, no mundo isento de mesquinharia que ainda impera no mundo material. Não sou eu que estou dizendo, está na obra, viu, gente? Crença na vida futura muda o ponto de vista que se tem da vida presente. Eu serei amanhã o que eu estou construindo hoje. Por isso que muita gente tem medo da morte. Porque ele não está construindo nada, tem medo do que vem. Quem vive focado no bem não tem medo da morte, porque sabe qual vai ser o seu futuro. Então pense bem, faça o bem. Tem até uma música, né? Faça o bem. A encarnação é uma passagem, um ponto no total de nossas existências. A gente vai ver na segunda parte do Livro dos Espíritos falando exatamente de todas essas questões da vida futura, das vidas sucessivas, né? E aí outros textos, quando se duvida da vida futura, todos os esforços são concentrados na vida presente. As pessoas não conseguem compreender a utilidade do sofrimento. E aí Leon Denis novamente fala dessa questão na obra. O problema do ser, do destino. Eu não escutei direito qual foi o problema do ser, do destino e da dor. Obras imprescindíveis para serem lidas. E, finalmente, para concluir, pensemos, reflitamos e evoquemos a vida futura, mas não nos esqueçamos de viver plenamente o dia que passa, pois é este que trará a recompensa da felicidade dos bem-aventurados. Viva hoje como se fosse o último dia. Abrace, elogie, olhe para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para o seu vizinho, para a vizinha. Cuidado quando olhar para a vizinha ou para o vizinho, olhe com um olhar fraterno, para não levar nenhuma suspeita. Não é? Bem, e aí nós estamos concluindo a nossa tarefa, graças a Deus, foi na hora certa. E para realmente concluir, olhe para o seu vizinho aí de lado, olhe bem no olho dele e diga para ele assim: você é um espírito eterno. Olhe para ele e diga isso. Diga assim também: eu te amo como Jesus amou. Agora diga de verdade. Agora eu faço o seguinte, já que eu não posso abraçar todo mundo, mas eu vou abraçar através de vocês. Deixar um abraço fraterno da Comissão Estadual de Espiritismo, do Amor e Caridade, da CR13,
né, da Federação Espírita Pernambucana. E esse abraço, você abraça a pessoa que está ao seu lado. Um abraço assim bem de leve, bem tranquilo, bem feliz, ok? Esse é o abraço que eu trouxe para vocês. Muita paz, muita luz, muito obrigado.